Eu pensei muito se eu ia gravar sobre esse tema, mas eu achei necessário. Eu já tinha entrado nesse vespeiro mesmo lá no Instagram e falei, meu irmão, eu preciso levar esse vídeo para o YouTube também. Aí fica uma vozinha da consciência e falando, tem certeza, véi? Vai entrar nesse desgaste, vai ter que ouvir um monte de barbaridade. Mas eu falei, bicho, o trabalho que eu escolhi é esse. E a gente entra em terrenos desconfortáveis várias vezes. Então, assim, o meu papel não é agradar você sempre, não é fazer o comentário que você espera, é fazer o comentário que eu acho e que eu acho importante trazer para cá. E esse assunto para mim é urgente, porque assim, eu tenho dois filhos. Eu tenho um filho de 19, que é uma geração que tem sido muito impactada por barbaridades na internet, e uma filha de 14, que eu não gostaria que fosse julgada quando ela trabalhar por ser mulher. Eu gostaria que ela fosse julgada pelo que ela sabe ou não fazer. E quando ela não souber fazer uma coisa, ou quando ela errar, que não seja apontada, ela errou porque ela é mulher. E tendo um filho de 19, eu gostaria que ele, e eu acho que ele tem, esta consciência de não fazer estes julgamentos, de não escrever certas coisas na internet. Então, pensando nos meus filhos, eu acho que esse assunto é importante. Então, se você quiser ficar até o final do vídeo, você está muito convidado e é muito bem-vindo. A gente debater e refletir juntos, porque eu vou falando aqui, vou vendo os comentários e a gente vai refletindo juntos. Se você não quiser, eu lamento. Eu lamento que você tenha uma opinião parecida com a do Gustavo Marques, jogador do Red Bull Bragantino, que disse o que disse sobre a árbitra do jogo entre Red Bull e São Paulo. Depois da vinheta eu vou esmiuçar um pouquinho, vou dar algumas atualizações do caso, ler alguns comentários, então você vai precisar ter estômago para ler e tentar discutir um pouco em cima do que a gente viu. Porque para mim o mais grave, para além da fala do jogador, foi a reação das pessoas nas redes sociais. Assim, é uma parada que realmente você olha e fala, a gente está completamente perdido. Fala moçada, beleza? O Bruno Formiga na área, nada mais convidando você a se inscrever no canal, tocar na notificação, deixar o seu like, seu dislike, comentar o conteúdo e compartilhar o conteúdo nos seus grupinhos de WhatsApp. Antes de qualquer coisa, eu queria dizer o seguinte, estamos falando aqui de alguém que já apitou Copa do Mundo, que já apitou Olimpíada, que olhando o Campeonato Paulista, talvez tenha tido as melhores arbitragens, e sim, esta pessoa é uma mulher. Ela é uma árbitra experiente, competente e que fez um jogo entre Red Bull e São Paulo muito bom. Com uma ou outra questão aqui, mas nada que justifique um escarcéu. É uma atuação que, se fosse de um homem, provavelmente teria passado batido. Ah, mas eu já critiquei árbitros homens, eu já critiquei um monte de atuação de árbitro. Sim, você já criticou, mas você nunca olhou para o árbitro e falou: ah, mas não pode trazer um árbitro que tem um cabelo branco, você não pode trazer um árbitro que seja dessa cidade, você não pode trazer um árbitro que pense assim, você não pode trazer um árbitro que. Não, você faz a crítica dizendo esse hábito é ruim, esse hábito é bom, esse hábito foi péssimo, ele é mal formado, ele foi um monte de coisa. O que o Gustavo Marques fez foi dizer que a arbitragem da Daiane, que repito, foi boa, na visão dele, a arbitragem dela foi horrível, ruim, péssima, porque ela é mulher. E é aí que está a gravidade do episódio. A gente precisa partir deste ponto para entender toda a repercussão do porquê que isso é um preconceito e é um pensamento machista. É você colocar uma mulher aqui e dizer ela não pode fazer isto aqui porque ela é mulher. Você está passando uma condição para dizer daqui ela não consegue ir porque ela é o que ela é, que no caso é mulher. Por isso que esse comentário é misógino, é machista e gerou toda a repercussão que gerou. E o Gustavo, meia hora depois, entendendo a merda que fez, foi pedir desculpa. E eu acho até que o pedido de desculpa dele foi genuíno. Segundo ele, tomou esporro da mãe, esporro da mulher. Obviamente que tomou esporro de todo o departamento de futebol do time do Red Bull, que o multou em 50% do salário, porque a repercussão é grave. Para um time que é SAF, aquilo ali é péssimo para a marca Red Bull. Acho que a Red Bull quer estar envolvida numa polêmica dessa, uma marca que tem a ver com lifestyle, que é mundial, vai estar envolvida na fala de um jogador que está dizendo que uma árbitra foi mal e não pode apitar jogo grande porque ela é mulher. É loucura, velho. É loucura. E o problema está aí. Não está em ele ter opinião, em ele criticar a arbitragem. Não é sobre isso. Se você acha que é sobre isso,
você está sendo ou mal intencionado ou limitado. Porque se você tiver o mínimo de senso crítico, você vai entender que não foi essa a questão. Não tem uma censura, não tem lacração, não tem perseguição, não tem porra nenhuma. Tem alguém que falou uma merda gigantesca e que não pode falar. Opinião, ele pode achar a arbitragem ruim? Pode. Ele pode achar que aquela árbitra não deveria apitar o jogo? Pode. Não porque ela é mulher, pô. Ele pode falar, cara, ela não pode apitar porque eu acho que ela não tem condição, eu acho que ela não conhece a regra, eu acho que ela não consegue acompanhar, porra, eu acho que ela foi um monte de coisa. Menos dizer que ela não pode apitar tal coisa porque ela é mulher, pô. É igual, imagina, troca o comentário e imagina que você tem o árbitro ali, o PC Oliveira, quando apitava, terminar o jogo e um jogador falar: esse cara não pode apitar o jogo porque ele é negro. Você consegue conceber esse comentário? Você acha que algum jogador ia falar isso? Não, porque é um crime, pô. A mesma coisa é ele falar que ele está partindo da condição dela para dizer que, partindo desta condição, ela não tem capacidade, por ser o que ela é, de apitar um jogo. Sendo que, repito, a Daiane é uma das melhores árbitras do Campeonato Paulista e fez um jogo ótimo. E aqui, de novo, a frase é: não adianta colocar mulher para apitar um jogo desse tamanho. E quando ele fala que ele está generalizando, ele está dizendo: não adianta colocar mulher, não é essa mulher, não é aquela mulher, é mulher para apitar o jogo. Ele não está fazendo uma crítica só a ela, ele está fazendo uma crítica geral a todas as outras árbitras. Ele está dividindo e falando aqui: este sexo aqui não pode apitar jogo. O que já foi demonstrado não ser verdade. Você tem várias árbitras e bandeiras muito boas e ela é um ótimo exemplo. E aqui o que eu escrevi, e aí os comentários que eu vou ler com vocês, infelizmente vocês vão ter que ver junto comigo. Tão ou mais preocupante que a fala do Gustavo é o teor dos comentários nas postagens sobre o assunto. É um esgoto completo. E eu vou abrir esse esgoto para vocês. O jogador, pelo menos, e aí eu mostro aqui, já pediu desculpas. E pareceu bem constrangido. E pareceu mesmo. Eu acho que ele de fato ficou constrangido. E eu acredito nas desculpas dele. Eu, ao contrário de outras posturas, de outras pessoas, eu não respondo pelas outras pessoas, eu acho que a gente tem pouca tolerância com pedidos de desculpas. Eu acho que a gente tem pouca tolerância com o erro. Eu acho que a gente tem pouca tolerância para o diálogo. E a gente muitas vezes quer o massacre mesmo, que é um desserviço. Porque assim, querer acabar com a carreira do cara, querer destruir a carreira do cara, também não ajuda a causa. Porque quem discorda da causa não vai mudar por conta disso. Pelo contrário, vai se sentir mais acuado, vai se sentir mais, como eu posso dizer, mais combatido. E quando você se sente acuado, você reage. Então, assim, para a causa, eu acho péssimo também que a gente tente cancelar todo mundo e acabar com a carreira do cara e tudo. Eu não tô aqui para pedir acabar a carreira de ninguém. Eu acho que o pedido de desculpas dele, a multa em 50%, a repercussão, ela é ótima para a causa e eu acho que ele de fato nunca mais vai falar isso. Ele pode até pensar, mas o que você não pode é verbalizar. Essa é a diferença. Tem certas coisas que assim, eu não vou conseguir mudar o pensamento do cara, de uma geração inteira que foi bombardeada com pensamentos bizarros. Eu não sei a origem familiar dele, eu não sei qual é a história de vida do cara, então eu não estou aqui para apontar esse dedo. Mas ele não pode falar isso, pô. Ponto, acabou. Não pode. Do mesmo jeito que ele não poderia falar que, pô, não pode trazer esse árbitro que não pode apitar, porque esse árbitro é muçulmano. Esse árbitro não pode apitar porque esse árbitro é negro, porque esse árbitro é gay, porque esse árbitro é mulher. Porra, todas essas condições, quando você coloca para dizer que tal pessoa é inferior ou não tem capacidade por esta condição, você está sendo racista, homofóbico, xenofóbico, machista e várias outras coisas, dependendo daquilo que você fale. O Edmundo, nos anos 90 e 2000, no jogo, em 96, se eu não me engano, no jogo do Flamengo, quase certeza, da Copa do Brasil, não lembro se foi um jogo do Vasco agora também, enfim, o Edmundo foi para um jogo no Nordeste, eu não lembro agora qual foi a cidade exatamente, ele falou, o jogo era em Natal, se eu não me engano. Ele falou, mas também traz um árbitro Paraíba para apitar aqui na Paraíba, ou sim, o jogo não era na Paraíba, o árbitro não era paraibano, e ele foi só preconceituoso, porque ele quis reduzir o Nordeste a uma coisa só, e assim, o carioca costuma chamar o nordestino de Paraíba, do mesmo jeito que o paulista chama o nordestino de baiano. Que é assim, eu, enquanto nordestino, me sinto incomodado, porque assim, eu não sou baiano e eu não sou paraíba. Assim, é pejorativo, é ruim, é desconfortável ouvir. E o cara foi diminuído por ser nordestino, o árbitro.
que eu nem lembro se tinha feito uma atuação boa ou ruim, e não é esse o ponto. O jogador criticar a arbitragem, tá tudo certo. Ele não gostar de uma arbitragem, tá tudo certo. Mas, meu irmão, não dá para ele condicionar a arbitragem ao que a pessoa é. E aí a gente vai para um outro terreno, que é este terreno que a gente não pode entrar. Então, só para matar o que eu terminei de escrever lá. E aí eu botei, o jogador pelo menos já pediu desculpas e pareceu bem constrangido. Mas e as centenas de pessoas que concordaram e vomitaram atrocidades nas redes sociais? E continuaram vomitando, né? Elas refletiram, elas acham que estão erradas ou elas se arrependeram? A gente está perdido. E detalhe, a Daiane Muniz provavelmente foi quem melhor apitou nesse Paulistão. Praticamente não errou no jogo que gerou toda a polêmica. E aí, vamos lá. Os comentários aqui. O Pedrinho fala: o jogador está completamente certo. Ele concorda 100% com o que ele falou. Aí aqui, vamos lá. Mulher já provou ser competente para apitar, então o jogador falou besteira sim, beleza. Falou que vários pensam igual e não tem coragem. Meu irmão, você pensar, só fica quieto, você não fala. Você tem vários outros preconceitos que você deve ter aí, que você não tem culhão e coragem de falar abertamente, nem olhando na cara da pessoa, você não tem a coragem. Mas vai na internet e vira o bichão. Ele, pelo menos ele foi irresponsável, né, nem corajoso, de falar o que ele falou ali. E teve as consequências daquilo que ele falou. Assim, e quando as pessoas falam, mas agora também não pode mais falar. Meu irmão, fale, mas tem consequência. A consequência ali é essa que ele está vivendo agora. Existe consequência, não teve censura prévia nenhuma ali. Ele foi lá e falou o que ele achou, que para mim é uma barbaridade. E a consequência é essa avalanche aí. Ele não falou uma barbaridade, a consequência está vindo. Ou você quer falar e não tem consequência nenhuma. O que essas pessoas querem é ter o direito de falar qualquer absurdo e simplesmente não acontecer nada. Tipo assim, não, eu tô aqui, vou falar uma ofensa qualquer, uma escrotidão completa e isso vai ficar por assim mesmo. Não vai, não vai, porque vai ter repercussão como teve. De novo, eu não quero que o Red Bull demita o cara, nem que ele encerre a carreira. Não, eu acho que ele tem o direito de pedir desculpas e tentar aprender e seguir a vida dele. Agora, vai ter uma consequência, esse é o ponto. Aí é que a Federação Paulista não pode colocar juiz com pouca experiência para apitar os jogos importantes do campeonato. E eu até respondi para essa pessoa que ela não é inexperiente. Ela já apitou Copa do Mundo, ela já apitou Olimpíada. Se tem uma coisa que a Daiane não é inexperiente. Então, assim, se fosse um árbitro com esse currículo, homem, provavelmente as pessoas não estariam dizendo que ela era um árbitro, ele era um árbitro inexperiente. Então, a desculpa aqui de tentar florear o preconceito com a inexperiência também não cola, porque ela é muito experiente. Esse é o ponto. Aqui, ele se expressou mal demais, mas a pergunta que fica: podemos criticá-lo só quando for homem? Fique claro, a crítica ela pode ser feita. O que ele fez não foi uma crítica. O que ele fez foi pura e simplesmente um preconceito velado, rotulado, escancarado, e é isso. Ele falou: a federação não pode colocar mulher para apitar. Isso não é uma crítica. Ele não disse naquele lance ela errou por isso, por isso, por isso. Nesse lance eu acho que deveria ter sido assim. Ele podia ter falado: a arbitragem dela foi uma merda. Isso é uma crítica. Agora, falar a federação não pode colocar mulher para apitar, isso não é uma crítica. É um preconceito, pô. Aí o Henrique só falou o que todo mundo acha. Aí o Macedo, ele errou e foi homem de assumir. Parabéns ao atleta. Eu acho que, ok, ele foi lá e não foi mais do que a obrigação dele também de pedir desculpa. Mas é difícil, nem todo mundo topa. Aí vamos lá. Falei todos, jornalistas dizem que a Europa é espelho, mas lá você não vê mulher apitando. Premier League, La Liga, italiano, francês. Eu não sei de onde ele tirou essa idiotice. Porque tem gente apitando e bandeirando até na Champions, mulher. Eu não sei de onde o Matheus tirou essa barbaridade, mas enfim. Aí vamos lá. Continuando aqui alguns comentários. Deixa eu ver. Tá repetindo? Tem mais de 1000 comentários. Cadê? Aí, o Adriano não errou, não precisava justificar, acertou em tudo que falou. Cara, ele consegue reclamar, pra mim, né? Errar ao concordar com o cara e dizer que ele nem desculpa deveria ter pedido. Aí aqui, o cara tem o direito à opinião dele. Ele teve a opinião dele e ele está tendo a consequência desta opinião, que não é só uma opinião, ela é um preconceito. Porra, aí o outro aqui embaixo. Mimimi, só falou verdades. Hoje não pode falar a verdade
Se for mulher, negros, gordos, se fosse juiz masculino, pode falar. Agora mulher não pode. De novo, se eu chego para um juiz que é homem e falo, não pode colocar gordo para apitar, não pode colocar um negro para apitar, não pode colocar um muçulmano para apitar. Porque tu imagina se o cara chega, vamos aqui no extremo da loucura, tá? Ele chega ali, aí fala, porra, mas também, pô, colocou esse juiz aqui que é evangélico para apitar, não pode colocar um evangélico para apitar o jogo. Como é que você reagiria se por acaso você fosse evangélico? Tu não ia ficar revoltado, não? Porque ele não está julgando a capacidade do cara, ele está pegando uma característica do cara e generalizando tudo que ele é naquilo e dizendo, estas pessoas com estas características não podem fazer isso aqui. No caso, ele falou de mulheres, mas a gente pode substituir mulheres por vários outros exemplos que talvez te incomode, que talvez te agrida, que talvez você consiga ter a noção da barbaridade que foi falada pelo Gustavo Marques, que sim, e ótimo que tenha pedido desculpas. Tá tudo bem. Ele pediu desculpa, beleza, tomara que ele aprenda. Ele disse que foi lá na árbitra, ele foi na bandeirinha, pediu desculpa para as duas e depois foi na entrevista. Show. Tá ótimo. Não apaga o que foi dito e as lições daquilo que foi dito. E as lições que precisam ser entendidas daquilo que foi dito. Não é chatice, não é lacração, não é mimimi, é apenas a evolução natural de um mundo que está caminhando para algo mais justo, porra. É só isso, cara. É só isso. A pessoa não pode chegar para você e falar, você não pode fazer tal coisa porque você é o que você é. Seja nordestino, seja carioca, seja evangélico, seja da Ubanda, seja gay, seja negro, seja mulher, seja homem. É sobre isso que a gente está falando aqui. É só isso, que é muito importante que seja entendido. E, de novo, eu não posso ter a minha opinião. Você pode ter a sua opinião, mas arque com ela, porra. Você não foi macho pra dar uma opinião pra caralho, pra dizer e acontecer? Bata no peito e mate a história que vem depois. Porque o ponto de quem fica incomodado é que agora tem que a coisa ressoa, o que foi dito tem rebote. O que foi dito volta. O que foi dito tem crítica em cima. E aí o cara fica perdido, porque fala, como assim? Se há um tempo atrás eu falava e ninguém vinha me questionar, agora vai ser questionado. E faz parte, tá? É ótimo para a sociedade que a gente vive. Não queira falar um absurdo e simplesmente não ter consequência nenhuma, porra. Às vezes tem só na internet, às vezes tem só na repercussão, e dependendo do que for, vai ter repercussão criminal. Se o cara for racista, ele vai responder ao crime. Se ele for homofóbico, ele vai responder ao crime e por aí vai. Pô. Porque a legislação está acompanhando as mudanças na sociedade. É isso, assim, não acho que seja muito difícil entender, sinceramente. Beleza? Valeu até quem ficou até o fim. Quem não ficou e não tá aqui, eu lamento. Beleza? Valeu, se inscreve aí no canal, tamo junto e é nóis.